Teoria do trauma do Ferenczi. O Ferenczi vai recuperar o trauma enquanto um fator etiológico na psicopatologia. E o que é o trauma para ele? É quando o adulto não exerce a sua função protetora e ignora as necessidades verdadeiras da criança. Ele vai buscar aqui uma coisa que é uma beca estranha, que é o trauma por erotização das carícias. Que é que, basicamente, a linguagem da criança é uma de ternura e carinho. E se o adulto... E se o adulto não responder na mesma linguagem e responder numa mais intensa de paixão, mais intensa, vai haver aqui um trauma deste conflito. Ou seja, se ele for muito passionate, vai haver em vez de tipo... O trauma por falta de afeto, obviamente, não é? Aqui temos o Fairbairn e o Klein. E ele diz uma coisa muito psicanalítica na teoria da relação de objeto, que é que a forma como nós nos relacionamos na vida adulta vem da forma como as nossas experiências familiares de infância. O Fairbairn preconiza a existência desde o início e nascimento de uma relação com o objeto. Implica a existência também desde o nascimento. E ele diz que o objeto final da libido é o objeto, ao contrário de Freud, que diz que o objeto final da libido é a busca do prazer. Ou seja, o libido está à procura de relações, de objetos relacionais. Aqui quando fala de objetos, é objetos relacionais, a busca das relações. E o objetivo é o tipo que as relações são fim. Enquanto que, para Freud, as relações não são fim, são um meio de atingir necessidades de prazer e confortabilidade, de segurança, não sei o quê. Não são fim para ele, é o fim. E o ego é primariamente relacional para ele. Enquanto que, para o Freud, o ego tipo, é para a repressão dos impulsos naturais, não sei o quê. A Klein diz que nós já nascemos todos cheios de loucura total e com fantasias inconscientes, boas e más. E a relação com o objeto, neste caso o seio materno, é fantasiada desde o início. Ele é o primeiro ser bom, né? E depois ela diz que passa por duas posições sexuais, que é a posição não sexual, é a posição esquizoparanoide, idealização versus perseguição, e a posição possível, integração do bom e do mau objeto. E ela também fala do papel central da angústia, que é a angústia de destruição do objeto, impulsos agressivos do bebê, que o bebê quer destruir coisas, e que o super surge muito cedo e é inicialmente cruel e persecutório. E que a origem do sofrimento psíquico é entre o amor e a agressão nas fantasias, que... e que a agressividade é tipo inata e nós temos fantasias destrutivas. E na terapia temos de trabalhar as nossas fantasias inconscientes e integração dos objetos reais. Então, esta gaja diz que a criança fantasia que destruiu o seio bom com a sua agressividade e passa a temer represálias, idealização, perseguição. Ao integrar que a mãe é a mesma, boa e má, entra na posição depressiva, sentido de culpa. Os objetos são bons ou maus consoante as tuas fantasias inconscientes, tipo um bocado arbitrárias. Faz parte, o seio bom e o seio mau faz parte da posição esquizoparanoide dos primeiros meses de vida. E o que é este good cop, bad cop seio? O good cop é aquele que, good seio é aquele que alimenta, conforta, satisfaz, é amoroso e confiável. E o bebê idealiza este. O mundo está bom porque eu tenho um seio bom. O seio mau é aquele que frustra e que está ausente, ou seja, é a fantasia da ausência que ele sente. Da única coisa que ele tem, que é o seio e a alimentação. É o seio que não dá leite, é sentido como frustrante, malvado e ele odeia-o. E fantasia ataques contra este seio mau, I guess. Isto aqui é uma clivagem, porque ele não tem capacidade de perceber que a mãe é boa e mau ao mesmo tempo, portanto ele divide entre o seio bom e o seio mau. Isto aqui é bem importante porque isto é tudo inventado, portanto, isto são tudo projeções e introjeções. Introjeções eram o quê? Então, afinal, a introjeção é referente às teorias das relações com o objeto. A de Freud, a de Klein, a de Fairbairn e a de Winnicott. E é o processo pelo qual aspectos de pessoas externas, ou tipo, objetos, pode ser coisas do externo, são internalizadas e passam a fazer parte do mundo interno do sujeito. Então, a introjeção, tu levas estas coisas para dentro da tua vida mental e constróis estas representações. Uma criança, isto é um bom exemplo, se tu introjetas a tua mãe cuidadora, na ausência dela, tu ainda te sentes protegida, porque tens esta representação mental da mãe cuidadora. Pai mau, tu introjetas também isso. És tipo perseguido. Freud, a introjeção ocorre na formação do superego, em que o complexo é hiperreprimido e leva a uma identificação com o pai, por exemplo. Nasce o superego que vigia e censura. Tu internalizas, por exemplo, o teu pai seria um bom representante do superego, porque ele sabe as regras sociais e morais. Para Klein, a introjeção ocorre muito cedo, nos primeiros meses de vida, em que ele introjeta os objetos parciais, o seio bom e o seio mau, e estes formam a base do mundo interno, para o qual tu projetas as tuas agressões, and shit. E pronto, que esta qualidade de introjeção depende da experiência ser positiva ou negativa. Eu já percebi, é isto. A esquizoparanoide tens a clivagem e a identificação projetiva. É as duas coisas que fazem parte da esquizoparanoide. Eu lembro que a depressiva era tipo, tu que sentimentos de culpa e não sei o quê. E o que é que vai acontecendo? É que tu tens menos a clivagem, mas mesmo assim dentro da posição esquizoparanoide. Isso aumenta a identificação introjetiva, que é aquilo que nós estamos a dizer, já? A identificação introjetiva que é... introjetiva? Não, é projetiva. Introjetiva. Não. É projetiva. Que é a posição depressiva marca uma etapa de aceitação em que se torna consciente de si mesmo dos objetos como separados dele. Começas a distinguir melhor a fantasia da realidade. Isto é um conceito do Bion que nos fala do aparelho psíquico como sendo dividido entre duas funções mentais, alfa e a beta. Alfa é o fenómeno e a beta é a ideia em si. A função alfa refere-se ao que é real. A função alfa refere-se então ao que é real e não mutável, aquilo que nos é exterior. Enquanto que o outro é E a beta refere-se à alteração de perspectiva, que é resultado da exposição à nossa percepção que altera o que é real, por associação a elementos beta. Isto são emoções e aquilo que é recriado por nós. Este exemplo. Quando o bebê encontra o seio da mãe, ele desintoxica-se, libertando os seus elementos beta. Ou seja, é bem interessante que ele está a dizer aqui. É inerentemente mau, muitas das vezes, as nossas representações mentais acerca das cenas. Ela diz que os elementos beta, as experiências desagradáveis provenientes do nosso seio. E a mãe tem esta capacidade de transformar isto em elementos alfa positivas. Mas que a capacidade de reverie consiste então em acolher o bebê e transformar as suas experiências negativas em positivas. Reverie é a atividade psíquica que produz uma fantasia, mas originada num estado de vigília, ao contrário dos sonhos noturnos. Processo que visa a satisfação e realização de um desejo.
Uma leitura compreensível da Reverie. É a necessidade frustrada que resulta da falta de concretização do desejo, tende a deslocar-se para outro objeto e às vezes paralelamente ou não para outro objetivo. Ele aqui está a falar de transferência dos procedimentos para o analista. Para o Sim. terapeuta. Ok. Neutralidade acolhedora. O desejo de ser objeto sujeito. Ou seja, o objetivo é o tema da conversa. Ok. Eu não vou escrever isso. Contra-transferência essencial. Uso seletivo e adequado da capacidade parental. Desejo e competência de promover o crescimento, a autonomia e a liberdade do outro. Como assim? Ok, então tu, sendo psicólogo, tipo, kind of, you make use of capacidades parentais do teu desejo para promover o crescimento e a autonomia. Mãe, aquilo que nós falar antes, só consegue transformar aquelas Bs em alfas e não sei o quê, quando há uma relação simbiótica em que ela consegue perceber o que é que o bebê está a experienciar e o que é que ele precisa. E nem sempre ela consegue dar uma resposta adequada. E assim, podemos ter duas situações. Uma em que ela não é capaz de perceber e descodificar as experiências emocionais, e o bebê não é capaz de transformar os elementos beta em elementos alfa, relação comensal. Ok, sim. E outra das situações é em que a mãe, para além de não conseguir transformar os elementos beta em elementos alfa, ainda projeta no bebê os seus próprios elementos beta, que é ainda pior, não é? Enquanto Melanie Klein defende só os mecanismos para proteger o bebê, Beyond defende que também servem como mecanismos de comunicação entre a mãe e o bebê. Então, para ela, tipo, diz que isto funciona só como mecanismo para proteger o bebê e o Beyond diz que Pode ser só um mecanismo. pode ser só uma coisa de interação, esta cena do alfa e do beta, né? Yeah. Mas lá, o bebê está no estado psicótico. Ok, então, o mate branco é uma teoria em que separa dois tipos de cenas, que é as crianças que tipo, inicialmente vivem numa lógica indivisível e simétrica, ou homogénea indivisível, como por exemplo tipo, uma relação entre mãe e bebê, onde a mãe, onde o bebê vê tudo como sendo sobre si e sendo em relação a si e vive neste estado quase psicótico. E depois tens o homogéneo divisor, que é uma lógica assimétrica, onde já se começa a ver as coisas como sendo separadas, cada um tem a sua individualidade e não é tudo sobre